Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje a gente pode dizer que vai conhecer 2 lugares de uma vez só, ou pelo menos foi isso que fez a nossa convidada, de certo modo. Ela está fazendo intercâmbio na Itália, mas numa cidade que não é exatamente italiana. E onde ela descobriu uma universidade muito legal, que não à toa é trilingue. Oferece todas as aulas em italiano, inglês e alemão. Quer saber por quê? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Raquel de Quadros Weber, que é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ela é aluna do curso de Design Industrial em Florianópolis e está fazendo intercâmbio na Itália, na Universidade Livre de Bolzano, na cidade de Bolzano, na Itália. Ela começou esse intercâmbio, é um caso curioso dela, ela começou esse intercâmbio no Brasil por causa da pandemia, de maneira remota, e há mais ou menos um mês ela está lá na Itália. A gente vai conhecer a história dela agora. Raquel, muito obrigado pela entrevista e bem-vinda ao podcast. De nada, obrigada eu. Raquel, vamos começar contando essa história. O teu intercâmbio foi um pouquinho peculiar, né, por causa da pandemia, né? Você começou tendo aulas online no Brasil e depois conseguiu ir para a Itália. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Exato, então as aulas começaram em fevereiro desse ano. Eu tinha planos de já vir para a Itália, mas com a situação atual não foi possível, né? O Brasil estava vivendo, ou continua talvez, uma situação um pouco complicada e não era aceito, né, brasileiros no exterior. Sem ter um passaporte ou algo do tipo. Então, eu comecei fazendo o curso online e no início estava sendo muito tranquilo, porque para os alunos aqui da Itália também era online. Então, eu me sentia muito, né, parecida, não estava sendo algo diferente para mim. Tinha a questão do fuso horário, que eu tive que adequar meus horários, acordar um pouco mais cedo, mas ficou ruim quando eles começaram a ter aula presencial e eu ainda estava à distância. Ok, qual é a diferença de fuso horário? Assim, você tinha que acordar que horas para ter aulas online? A minha diferença de fuso horário era de 5 horas, então minhas aulas, a maioria começava às 4 da manhã. Tava barra, né? Agora ainda mais o inverno, Tava. ainda não estava nesse inverno frio que a gente está aqui, né? Mas não é fácil, né? E aí depois de quanto tempo você ficou online? Aí você conseguiu ir para a Itália? Eles tinham começado as aulas presenciais umas 2, 3 semanas antes de eu conseguir me mobilizar para vir. E foi as exceções das exceções, minha entrada na Itália, assim, né? Eu tive que conversar com o Ministério da Saúde, explicar meu caso e dizer que realmente eu estava perdendo muito fazendo minhas aulas à distância. Como o curso de design é muito prático, faltava o acesso aos laboratórios, às oficinas, então isso ajudou. Há cerca de um mês, então você conseguiu viajar para a Itália. Você teve que se vacinar, teve que fazer testes. Como é que foi a tua entrada? Eu tive que fazer testes e ficar de quarentena. E agora aí na Itália você está tendo aulas presenciais normalmente? Sim, mas como eu falei, porque meu curso ele é um curso que exige acesso aos laboratórios e essas coisas que tu só tem presenciais. Outros cursos da universidade, por exemplo, de línguas ou administração, estão sendo online ainda as aulas. É legal a gente contar que você foi para um lugar aí na Europa bem curioso, né? Uma cidade que é meio italiana, meio austríaca. Conta um pouquinho como é que é Bolzano, a cidade onde você está morando agora. É uma cidade de fato muito peculiar, porque até os italianos brincam, né, que a gente está na Itália, mas não é a Itália de verdade. Porque você vai caminhar na rua, todas as placas, a cidade inteira é bilíngue, então
tudo é muito presente o italiano e o alemão. Tu vai ser atendido com qualquer serviço, eles vão te perguntar, você quer que fale alemão ou italiano com você? E, e também foi, né, um dos motivos que eu acabei escolhendo essa universidade em si, porque é uma universidade trilingüe, né? Então, todas as disciplinas são ensinadas nos 3 idiomas, no inglês, alemão e no italiano. E eu achei que isso seria uma vantagem de eu, quem sabe, aprender mais uma além do italiano, né? E quando as pessoas te perguntam em que língua você quer conversar, obviamente com esse sobrenome Weber você responde alemão, certo? Não. Mas muita gente acha que eu falo alemão, justamente pelo meu sobrenome. Mas ainda não tô nesse ponto do alemão, não. Algumas palavras eu consigo entender, mas prefiro sempre o italiano. E você está tendo aulas em italiano ou em inglês? Algumas são em italiano e outras são em inglês. Agora, para você ser aprovada aí no intercâmbio, você precisou mostrar proficiência em italiano também ou em inglês? Tive que mostrar proficiência mais em inglês, que você sempre tem que mostrar no idioma que vai ser ministrada as aulas, né? Então, era suficiente eu mostrar o inglês e dizendo que eu ia participar nas aulas em inglês, mas agora eu já estou me capacitando no italiano para conseguir seguir as aulas lá também. Como é que é viver aí na cidade em termos de a estrutura da cidade, custo de vida? É uma cidade legal de morar, de passear? Queria que você contasse um pouquinho como é que é a ambientação aí. Eu tô gostando muito, porque é um clima, assim, eu tô bem no centro da cidade, então qualquer coisa eu faço a pé, é bem assim, aquela coisa que eu, pelo menos, tinha na minha mente, do italiano, todo mundo, os barzinhos na rua, tomando seu spritz no final de tarde. É uma cidade muito quente, então agora, essa última semana, tá fazendo muito calor, e é algo que a gente não espera, sendo bem no norte da Itália, perto das montanhas, eu esperava que não chegasse a temperatura tão alta. E você foi pelo programa de mobilidade livre da UDESC, né, sem bolsa, certo? Você não paga pelas aulas aí na universidade, mas você também não teve ajuda de custo. Exato. E como é que é para se manter aí em Bolzano? É uma região muito cara? Comparado ao resto da Itália, é uma das regiões mais caras, sim, mas a Itália ainda continua sendo um país um pouco mais em conta em comparação com a própria Alemanha ou outros países mais ao norte, assim. Dá para se viver com um orçamento um pouco menor, tu consegue fazer. Eu acho que, assim, de maneira geral, o custo de vida, assim, em questão de supermercado, na Europa é muito mais em conta do que no Brasil. O valor das coisas, eu fico surpresa, assim, tudo. Tu faz um mercado e tu não gasta a mesma quantidade que tu gasta no Brasil, sabe? E isso eu acho legal. Raquel, conta pra gente como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio. É algo que você sempre pensava desde o início da faculdade ou foi uma decisão que você foi amadurecendo? Como é que você decidiu que queria fazer um intercâmbio fora do país? Foi algo que eu tinha sonho desde muitos anos já. Eu queria muito, acho que desde que eu entrei na universidade eu pensava, algum ano eu quero estar fazendo um intercâmbio. E eu acho que assim, eu tinha muita vontade de vir para a Europa. Isso era realmente assim, eu sabia, não sabia onde, não sabia como é que ia ser, mas eu queria vir para cá. Então, a Itália era um destino que já estava decidido? Ou como é que você escolheu o país e a universidade também? Não foi algo que eu já tinha decidido, foi bem assim, uma procura e busca olhando as universidades que tinham convênio com a UDESC. Então, eu estava primeiro olhando talvez para a própria Alemanha, mas daí muitas aulas precisava saber o alemão, e daí como eu não tinha essa capacidade, eu fui procurar outros lugares. E daí eu também tinha interesse na França, talvez, eu tenho uns familiares que moram lá e pensei, pô, ia ser legal, mas
a UDESC não tinha universidade de design com convênio na França, então não foi possível. E daí a Itália também, o design italiano é algo que cativa, e fui procurar as universidades daqui e acabei me interessando bastante pela de Bolzano por esse fato de ser trilíngue. Foi esse fato apenas dela ser trilíngue, foi a língua que foi determinante, ou tem mais alguma coisa que te atraiu aí na Universidade de Bolzano? Não, o próprio curso de design mesmo parece ser, ou eu estou vendo agora que realmente é muito legal. A infraestrutura da universidade é show de bola, as oficinas, nossa, é muito legal mesmo. E agora que eu pude testar, na verdade, eu apresentei meu projeto semana passada, e nas semanas que antecederam isso, eu estava direto na oficina, trabalhando, fazendo modelos e tal, e pessoal, assim, né, os técnicos, muito queridos, sempre ali à disposição para ajudar, muito legal, assim mesmo, estou bem contente, assim, com a infraestrutura e a qualidade de ensino. Foi muito legal, assim, né, desde o início do desenvolvimento da disciplina de prática, né, o interesse dos professores em semanalmente estar acompanhando a gente, estar vendo o nosso desenvolvimento, porque o projeto de design acaba que é muito por conta, né, você está desenvolvendo seu projeto, os professores estão lá para auxiliar, é assim no Brasil, é assim aqui também. Mas aqui eu sentia que os professores queriam que a gente desse uma ideia de como é que estava andando o projeto a cada semana, para eles poderem estar intervenindo, ajudando, dando outras ideias, auxiliando de fato. E achei muito legal, assim, né, a própria estrutura dos ateliês, são umas salas bem grandes, em que eles estimulam muito a você estar testando com modelos as suas ideias, então isso para o design é muito importante, tipo, como tem tanta infraestrutura lá, é muito fácil você pegar e imprimir 3D, fazer um modelo com corte a laser, tipo, tudo isso é muito simples de acontecer na própria universidade, né? E isso é super bacana. Para o design faz muita diferença tu ter tua ideia, pôr na prática, testar e daí aplicar de novo, né? Voltar para o pensamento, ver se aquilo está funcionando direito. Que impacto você acha que isso vai ter na tua formação quando você voltar aqui para a UDESC para concluir o teu curso? Eu espero que isso me ajude a projetar melhor, a desenvolver minhas ideias, que elas sejam entendidas mais facilmente, que elas possam ser testadas, né? E colocadas em prática, e que isso aumente a qualidade, né, do meu trabalho. O intercâmbio tem também o aspecto de troca de cultura, de contato com outro país, com outra cidade e com estudantes internacionais também, que deve ter muito na tua universidade. Como é que está sendo o teu intercâmbio nesse aspecto? Pelo que a gente já falou sobre a cidade de Bolzano, ter essa dupla nacionalidade quase, a mesma quantidade de italianos que eu estou convivendo também tem alemães. Mas fora isso também, eu estou morando num dormitório estudantil aqui, que tem pessoas de vários lugares diferentes nacionalidades. E como a gente tem até uma cozinha compartilhada, acaba que, né, a gente já teve momentos para interagir e ter um pouco de troca. Então, bem legal, assim, realmente esse fato de estar em contato com pessoas de diferentes lugares, com diferentes culturas. É muito rico tá tendo essa integração e conhecer um pouquinho da cultura do outro. Qual você acha que vai ser o impacto que essa experiência vai ter na tua vida? Olha, com certeza vai ser um impacto enorme. Tu tá vivendo num outro lugar, com pessoas diferentes, de culturas diferentes, você aprende muito, você aprende coisas que são óbvias para ti, não são óbvias para os outros, e te faz ter uma visão de mundo um pouco maior. E isso eu acho muito interessante. Legal. Raquel, tenho certeza que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, né, estão pensando em fazer intercâmbio, estão procurando planejar, escolher o local para onde ir, como fazer e tal. Baseado na tua experiência, você teria dicas para essas pessoas? Olha, eu sei que agora o período que a gente está vivendo, já conversei com outras pessoas daqui até que estavam
que vieram, mas assim, estavam com medo por causa da pandemia, e eu digo para vocês assim, não tenham medo, se esse é o sonho de vocês, se esforcem ao máximo para conseguir, porque vale a pena mesmo, é muito legal, é muito divertido, tu tá aprendendo tudo novo. Eu acabei aqui, e eu tô super feliz aqui, sou alguém que amo praia, amo mar e tô no meio das montanhas, mas tô super feliz, então acho que não tem muito, assim, basta você realmente querer, decidir e fazer o máximo para conseguir. Raquel, a gente agradece muito a tua participação aqui no podcast. A gente conversou agora com a Raquel de Quadros Weber, que é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluna do curso de Design Industrial da UDESC, em Florianópolis. Ela está fazendo intercâmbio, está no meio do intercâmbio, lá na Itália, na Universidade Livre de Bolzano, na cidade de Bolzano, a cidade mais alemã da Itália. E, pelo visto aqui, pela entrevista, ela está gostando muito. Raquel, muito obrigado por ter participado do podcast. Obrigado por me convidar, muito legal. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, é claro, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e também do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.